Olá, o programa Trajetórias começa agora e aqui é o espaço de você conhecer um pouco mais da história de vida dos 36 vereadores de Porto Alegre. Hoje nós estamos recebendo o vereador Neucir Tessaro, do PTB, que vai nos contar um pouquinho a sua história de vida, vereador, que começou em Lages, né? O senhor é natural de Lages, Santa Catarina. É verdade, sou natural de Lages, Santa Catarina. Meus pais vieram, na época foram para o estado de Santa Catarina, são de Antônio Prado, Rio Grande do Sul. Meus irmãos mais velhos já nasceram em Antônio Prado. Meu pai como madeireiro, então ele migrou para Santa Catarina, onde lá eu nasci. E vereador, então vamos contar um pouco como é que foi, né? O início, então, né? Seus pais foram para Lages e aí o senhor já tinha quantos irmãos? Quando meus pais foram para Lages, eu tinha 4 irmãos já, né? Eu sou o quinto dos de 11. Quantos? Quinto de 11, né? Então, nossa família é grande, como família italiana, família, na época, na agricultura, são todas famílias grandes, né? Então, aquela família que gostava que o pai sentasse lá na ponta da mesa e o filho menor lá na outra ponta da mesa. E assim era dividido na distribuição, né? Mas era uma alegria. Era uma alegria. E como é que foi essa infância, vereador? Do que o senhor se recorda lá em Lages? Bom, a primeira coisa que eu me recordo, né, que a trajetória que marcou minha vida foi quando meu pai ele já estava com uma serraria montada em Santa Catarina, em Lages, um local chamado Índios. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu caí dentro do poço d'água, né? Aquela água que leva até onde vai a roda, né? E aí me salvaram porque eu estava chegando lá próximo, tá? Então aquilo me deu fobia até hoje de água. Então não, a água tem o meu limite em decorrência daquilo que já aconteceu lá há 50 anos atrás. E ali eu comecei a conviver sempre com aquela família. Meus irmãos mais velhos não estudavam, eles gostavam de trabalhar juntamente com os meus pais. Na colônia era minha mãe e era uma vida que a gente levava o dia a dia, levantando cedo, como diz, ajudando os pais já quando estudava no interior. Minha irmã era a professora, né, que dava aula para os as outras pessoas do local e eu aproveitava para estudar. Ali eu também comecei a estudar com um professor particular, porque meu pai ele queria que alguém seguisse, que estudasse, né? Então nesta escola tinha o meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e eu, né? Nós estávamos os 3 estudando nessa escola particular. O meu irmão mais velho era uma escola daquelas rígidas, onde ainda as meninas apanhavam de chicotadas quando não sabiam a lição. Olha. E quando sabiam a lição ganhavam uma senha para poupar do castigo se caso numa próxima lição precisasse usá-la. E era o José Maria Wolff da Silva. Agora, na Páscoa, ainda tive o prazer de ver novamente meu professor de 40 anos atrás. E então, meu irmão mais velho, ele, lá pelas tantas, 6 meses, um pouco mais de estudo, desistiu de estudar. Não quis mais, brigava, queria ficar trabalhando com o caminhão junto com meu pai. Então, meu pai disse, bom, para não perder o que eu já paguei de estudo, tu vai ter que estudar de manhã e de tarde. Então, lá ia eu, de manhã e de tarde para a escola para suprir do meu irmão mais velho. E assim começou. Gostava, vereador? Gostava, porque era uma caminhada que a gente fazia longa, em torno de 4 quilômetros para ir até a escola, mas era importante, porque e eu disse, naquela época, eu sempre queria estudar. E o meu pai dizia, tu vai estudar. Então, não deixava pegar num trator, que todo guri gosta, né? Sim. Entrar num caminhão, num trator, então era tudo proibido para mim, porque eu imaginava, se eu gostasse de andar num trator ou num caminhão, eu ia abandonar os estudos. Então aí fui. Até que uma vez eu incomodei tanto meu irmão mais velho que ele disse, senta na direção. E eu sentei e ele pisou em cima do meu pé e fez arrancar o fundo da garagem. Nunca mais me deixou dirigir. Era o castigo, né? Era uma vida muito boa que fazia isso aí, né? E aos 12 anos o senhor saiu de casa para estudar, vereador? Exatamente. Continuar os estudos. Aos 12 anos, naquela época, existia a admissão ao ginásio, onde todas as pessoas que estudavam, quando chegavam na 5ª série, eram obrigadas a fazer um exame de admissão para entrar já no ginasial, que se chamava. E no interior, Cerro Negro, que hoje é município, né? Não tinha, era só o primário, até a 4ª série do primário, e depois teria que se mudar para Lages para fazer o exame de admissão. Então eu fui para Lages em 1965 para fazer o exame de admissão, e dali então eu passei a morar para estudar 90 quilômetros longe da minha família, já com 12 anos de idade. E o senhor morava numa pensão, né?
mas não pagava. Como é que Na realidade, fazia o serviço doméstico? Era parecido com uma pensão, né? Eram meus parentes onde a gente morava, né? Lages também naquela época, no bairro Copacabana, onde eu morava, era quase, hoje é centro, bem centro da cidade, mas naquela época era um pouco afastada, então de manhã tinha que buscar água que não tinha que ajudar as coisas dentro de casa, atender os irmãos deles que tinham, né? São primos segundo parentes, mas tinha que fazer essa função. Não pagava pensão, mas teria que trabalhar na casa. E a gente sempre ajudava com coisas da colônia, que minha mãe mandava sempre, então era uma facilidade, como se dizia, para poder estudar. E, vereador, depois, então, ainda nessa fase, o senhor trabalhou também, né? Sim. Nos conte um pouquinho, engraxate, exato. Cobrador. Aos 14 anos de idade, eu pensei, porque naquela época existia que a gente existia matiné dançantes, que hoje não existe mais. Então, naquela época, a diversão era domingo à tarde. Então, como ir no domingo à tarde, se meu pai deixava era rígido o controle, né? Que só tinha que ter o que precisasse para o estudo, para a diversão não tinha. Então, nos sábados à tarde, eu fabriquei minha caixa de engraxate e buscava na entrada da cidade onde era a parada de ônibus das pessoas que chegavam, e ali eu engraxava sapato no sábado à tarde para buscar ganhar o dinheiro para o domingo sair, fazer matiné, então eu fazia isso. Eu fiz isso durante 1 ano e meio, e com 16 anos de idade, né, eu tinha o meu primo o Linto, então ele já trabalhava numa empresa onde, naquela época, as cobranças não era hoje, carnês, banco, não existia nada disso, então era por caderneta. Então a gente fazia as cobranças das pessoas que atrasavam um pouco de casa em casa durante os meses na região de Lages. Então eu fiquei de cobrador de 2 empresas durante mais de 1 ano também. E aos 17 anos eu já comecei, que hoje até recordo, sou padrinho de um filho, Miro Castanha, Copacabana Modas, eu comecei a trabalhar de balconistas e já trabalhar numa loja de confecções, onde me dediquei a confecções e gostei, que depois até fui ter lojas em Porto Alegre, né? Pois é, vereador, e aí com 18 anos o senhor veio para Porto Alegre, né? Como é que foi essa decisão? Por que o senhor resolveu vir para Porto Alegre? Eu estava cursando o 2º ano já do científico na época, né, em 1970, ano da Copa do Mundo. Meu pai, aqui tem meus tios que moram em Porto Alegre, e meu pai queria fazer negócios com eles. Aí ele me convidou, foi o ano da Copa do Mundo, logo quando estava chegando o Everaldo em Porto Alegre, depois da Copa do Mundo. E ele disse, vamos lá para verificar, de repente tu estuda lá, porque Lages naquela época só tinha até o 3º científico, depois não existia faculdade nenhuma. Então era um preparatório, em 1970 eu vim a Porto Alegre para conhecer, para ver como é que estava, acertar com o meu tio para ver se poderia vir para cá morar com ele. E aí em 1971 vim para cá para começar então, concluir o 2º científico e o 3º e cursar aqui faculdade em Porto Alegre para poder continuar nos meus estudos, que era o que o meu pai, a única coisa que ele falava, tu não pode parar de estudar. E o que o senhor pensava em fazer naquela época? Já tinha, assim, administração, direito, já pensava em política? E como é que foi essa chegada em Porto Alegre, né? Uma capital de um estado, né? Sair de Lages para vir para a capital de um outro estado. Como é que foi isso? A chegada, quando cheguei aqui em Porto Alegre, a primeira coisa que eu vim ver foi a festa na Borges de Medeiros. Foi muito interessante porque também eu fui conhecer o estádio do Internacional, que eu era torcedor do Internacional de Porto Alegre e o Internacional de Lages também, que lá eu ia sempre, que morava ao lado do estádio. Então, meu sonho justamente era vir aqui e conhecer o estádio do Inter. E, fascinado, eu comecei a residir, então, ali na Assis Brasil, próximo ao Zequinha, na Rua São Salvador, e acertei, digo, bom, é aqui que eu vou ficar, né? Não conhecia nada, mas era meu sonho de poder fazer uma faculdade. Naquela época eu queria fazer direito, advocacia. E meu pai dizia, não pode, advogado nenhum presta, não pode ser advocacia. Vai fazer engenharia, vai fazer medicina, qualquer coisa. Tá bem. E aí vim para cá e cursei o Julinho, primeiro comecei no Colégio Luiz Dourado, né? E aí concluí meu curso no Colégio Júlio de Castilhos, e fui fazer meu primeiro vestibular. Digo, bom, vou fazer engenharia, já que meu pai queria, vamos fazer. Aí comecei em engenharia, né? Antes disso, logo que eu cheguei, eu comecei a trabalhar numa imobiliária do meu tio, né?
Então ele tinha uma imobiliária, vendia terrenos em Gravataí, na Vila União, e eu trabalhava para ele. Aí meu amigo Danilo, que vendia confecções da H. Fontana, lá em Lages, Santa Catarina, para Copacabana Modas, um dia eu fui visitá-lo e ele disse, pô, vem trabalhar comigo. Eu digo, mas como? Não, vai trabalhar comigo lá no Fontana. E no dia seguinte eu fui trabalhar feliz da vida, porque eu ia ganhar 2, 3 vezes mais. E meu tio ficou bravo e disse, não, então te vira, vai fazer tua vida sozinho. Né? E aí eu comecei a procurar lugar e fui para essa pensão Cacique, onde subia a escada, tinha um quartinho de 2 por 2, né? Era o que dava para utilizar ali o espaço. O meu companheiro era um radinho de pilha, passava o dia então naquela função. Entrava no Cinema Vitória na sessão das 2 e até às 6, porque não conhecia Porto Alegre, então era essa função. Mas aí então em 74 me decidi a fazer o curso de engenharia. E fiz um semestre e vi que não dava para conciliar. Ou eu ia estudar, né, e parava de trabalhar e não tinha condições de fazer o sustento, ou iria procurar um outro curso ou só trabalhar e abandonava. Aí eu decidi então, logo que eu me casei, já em 74 também eu casei, digo, não, então eu vou fazer um outro curso. Abandonei e fui fazer, antes disso fiz o vestibular para matemática, na PUC. Só. Passei também, mas não era o que queria, não era a área. Aí fiz o vestibular para administração de empresa, junto com meu amigo e compadre Sequim, e passamos na faculdade e ali cursei a faculdade toda, onde em 1979 me formei, consegui então meu primeiro canudo para começar. Ali eu já estava fora da empresa H. Fontana, saí em 76 e eu já fiz administração porque eu já estava com o meu próprio negócio, onde abri a primeira loja de confecções em 1976. Então já estava no ramo de comércio e fazendo o curso de administração. Mas não era a minha satisfação, porque sempre eu queria ser advogado, né? E aí, em 1980, eu fiz um novo vestibular e passei para Direito, e aí eu continuei e concluí meu curso de Direito, né? E aí, então, que começa a sua história na política, né, vereador? Porque dentro da faculdade, ainda cursando Direito, o senhor abriu um escritório, né? Exato. E começou a trabalhar com política estudantil. Como é que foi, então, esse ingresso no mundo da política? Em 1981, eu fui a Brasília participar. Eu ingressei no movimento Data Vênia, da Universidade Visconde São Leopoldo, a Unicinos na época. E aí lá encontrei o Diefenteller, estava o Sequim, estavam diversas pessoas que lidavam já com a política. Em 1981 nós fomos no primeiro encontro nacional do direito do trabalho, na época ainda João Batista Figueiredo, que era o presidente da República. E lá começamos a conversar, eu já estava de secretário-geral do diretório acadêmico, a promover reunião toda sexta-feira, e aí comecei na política estudantil. Aí aquele gosto pela política começou, né? Aí eu já comecei a relaxar, fazer 2 cadeiras por semestre, apenas porque nós tínhamos que dar continuidade à política, e aí fomos levando a política estudantil. Até que em 1982, final de 82, nós perdemos o diretório acadêmico, na época, para a oposição, que era ali o surgimento do PT na época, e eles estavam fortes justamente dentro das universidades. E eu me vi obrigado, porque o nosso grupo foi excluído, a buscar transferência da Unicinos para a PUC. E continuei fazendo política estudantil ali. Qual foi o seu primeiro partido, vereador? Eu fui coordenador de campanha do Idenir Sequim, que era do PMDB. Mas o único partido que eu fui filiado foi o PTB em 1991, há 18 anos atrás. Até então. Até então. E aí, vereador, como é que foi para chegar então a concorrer a vereador, né? Como é que foi essa caminhada? Porque nem sempre é fácil, né? Conseguir uma pessoa que veio de outro estado poder chegar em Porto Alegre e começar esse movimento. Enquanto eu tinha o comércio que eu abri, eu visitava em todas as regiões de Porto Alegre. Então eu vendia, eu era atacadista também e visitava, conhecia Porto Alegre. E após a minha formatura em Direito em 1986, eu me decidi pela advocacia comunitária.
E em 1991, o primeiro embate grande que eu tive foi justamente quando as notícias, e como eu era morador próximo e tinha comércio na Assis Brasil, no Triângulo da Assis Brasil, o Jardim Leopoldina em 90 era o Rubem Berta, e em 91 era a grande briga ali do Leopoldina, aquela invasão e aqueles despejos. Então eu assumi a missão de ser o defensor de todos aqueles moradores, que eram quase 1.600 moradores, da ação de reintegração de postos que estava sendo determinado por uma construtora na época. E ali foi meu grande embate, onde eu consegui manter aquelas famílias até a negociação. Fiquei um ano advogando a advocacia comunitária e em 1992, aí eu já afiliado em 91 no PTB, me decidi que eu deveria concorrer justamente pelo que eu vi na época. Eu acho pela exclusão social de tantas e tantas famílias, da dificuldade do acesso naquela época, a gente já brigava pela moradia, e pela região mais pobre que eu residia na cidade, que era a Zona Norte de Porto Alegre. Então eu justamente pensava na concorrer a vereador, e a minha proposta já na época, em 92, a primeira proposta foi na luta pela moradia, onde na época, no meu slogan de campanha era destinar 1% do combustível, da arrecadação do combustível para a habitação popular, o que hoje está em evidência. Isso há 18 anos atrás eu comecei a trabalhar. Vereador, o que motivou o senhor a, por exemplo, se importar com essas pessoas? Porque muitas pessoas também moram nesses locais, até têm uma liderança, mas não se importa, se não quer entrar para a política para tentar fazer alguma coisa. Isso veio desde criança, isso veio da família, da onde veio essa vontade de querer ajudar e de querer resolver os problemas dessas pessoas para que elas também tivessem uma moradia digna? Eu acho que isso já veio de infância. Eu lembro que quando na época, aos 14 anos, que eu comecei ali em Graxá, na época tinha as pessoas, como a gente diz na cidade da gente, tem as pessoas que os granfinos, que chegam lá e não se dobram, né? Então eles chegavam e eu fazia o colégio de padre, colégio diocesano na época, e eles também estudavam no mesmo colégio. Então eles me ignoravam na época justamente porque aos sábados eu fazia aquilo para ganhar o meu dinheiro. E eles não, eles só estudavam, não faziam nada. Então eu acho que aquela exclusão, eu vendo que quem trabalhasse num serviço honesto, ganhando o seu dinheiro, e ali talvez um serviço que a classe A na época, esse não é serviço para nós não podemos tal, aquela exclusão acho que me motivou justamente a fazer esse trabalho comunitário, a convivência de ver e viver justamente trabalhando nos bairros, que a minha loja era de bairro, e visitando o comércio da periferia, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão. Isso aí foi me tocando e vendo tantas e tantas famílias que sofriam naquela região. E o senhor sempre residiu pela Zona Norte de Porto Alegre? Eu residia na Zona Norte até o ano de 1998. E depois eu passei para Bela Vista, onde até hoje eu resido. E, vereador, dentro da política, né, o senhor também teve uma participação importante, já fez parte do Executivo Municipal, né? Como é que foi essa experiência no Departamento Municipal de Habitação, né? O senhor que lutava tanto pelas habitações populares, teve a oportunidade, né, de estar no governo e de poder também resolver alguns problemas e ajudar as pessoas. Eu acho que ali foi coroar o meu sonho. Porque tudo aquilo que quando o prefeito Fogaça me deu a oportunidade, me ofereceu o Departamento Municipal do Trabalho, eu até vacilei porque é um sonho lá de 1991 estava sendo realizado. Então ali eu comecei a fazer e visitar as vilas e buscar dar a solução, o atendimento, porque a maioria dessas pessoas que estão precisando lá de uma casa, muitas vezes, se não tem o imediato atendimento, mas se puder levar adiante a ideia e que eles não desistam, que eles vão reformando, que vão melhorando a sua casa até ganhar uma casa definitiva, isso é que eles precisam de uma atenção. Então, olha, foi meu sonho conseguir realizar muito na habitação. Não foi tudo o que eu queria fazer, mas fiz o que eu pude fazer durante aquele período e pude conviver com as famílias. E até hoje, eu, embora desligado do Departamento Municipal de Habitação, eu me preocupo com a habitação. Onde existir um seminário de habitação, eu estou lá. A minha luta foi constante desde 2005, o primeiro ato
foi brigar com a Caixa Econômica justamente para que ela facilitasse a habitação social. Eu sempre brigo e na tribuna fui dizendo a hipocrisia de exigir que as pessoas não estejam no SPC e no Serasa para uma habitação social. E fui brigando desde 2005. Hoje vencemos. Agora, no mês de março, a habitação social não precisa mais, só se comprova os documentos pessoais e não existe mais essa exigência. Então eu me sinto feliz por ter participado do Programa Habitacional de Porto Alegre, por ter implantado o Plano Municipal de Habitação, junto com o Plano Estadual e Nacional, que agora vai ser votado pela Câmara, onde institui um percentual para a habitação social nos 3 níveis e também por hoje as famílias todas terem direito à habitação sem o problema do constrangimento de ver se está no SPC e no Serasa. Vereador, vamos falar então um pouquinho agora da sua vida pessoal, né? Falar dos seus filhos, como é que é a convivência em família, porque para um político nem sempre é fácil, né? Conciliar a rotina do trabalho, que às vezes vai das 8 da manhã à 1 da manhã, né? Então, falar um pouquinho dos seus filhos e como é que é essa convivência. Meus filhos eu convivo muito poucos, né? Eu tenho 3 filhos do primeiro casamento, já tenho uma filha que é casada com 32 anos, tenho a outra filha que é advogada com 30 anos, e tenho o meu filho, Cristiano, 29 anos, que é engenheiro, que é concursado da Eletrosul. Então, esses 3 filhos, pouco eu vejo, porque pela distância, né? Que moram em Florianópolis, então a gente tem um pouco de dificuldade de nos encontrarmos. Já é vovô? Não, não sou vovô ainda. E tenho mais 2 filhos do segundo casamento, que é o Jonathan e a Fernanda, né? O Jonathan é formado em administração e marketing, hoje ele faz um mestrado em Madrid, e não quer mais voltar para o Brasil. Vai trabalhar lá e diz que lá existe a segurança, então quer dizer que faz 1 ano que eu não vejo meu filho também. E em casa só tenho a minha filha Fernanda, que é a caçula, que se forma em Direito no ano que vem, então essa que eu convivo mais. Mas eu sinto falta do convívio, de poder reunir os filhos, aquela tradição de família italiana, de poder tê-los perto. Então, isso é o ônus da política, né? Que a gente quase nunca está em casa. O filho sai para a aula de manhã, a gente sai para o trabalho. Quando nós chegamos, ele está dormindo, então só se encontra nos finais de semana. E às vezes até no final de semana, para um político, a agenda é lotada, né? O final de semana ele se resume apenas ao domingo e olha lá, talvez meio domingo, né? A agenda é muito lotada. E o que o senhor gosta então de fazer, por exemplo, domingo, quando está com a família? Um churrasco, sair para passear? O domingo tem 2 coisas que eu gosto. Com a família, sempre temos que ter ou sair passear ou um churrasco, que é a tradição, né? Eu tenho um sítiozinho em Águas Claras, a gente ia aos finais de semana para lá, mas agora, infelizmente, esse ano não pude ir. Então, nós fazíamos lá também. E não abro mão do meu futebol, né? Do meu Inter. Então, acompanha os jogos? Joga futebol? Não jogo mais, porque tive uma lesão, então não jogo, mas acompanho sempre os jogos, né? É o único sentimento que eu tenho, porque em casa eu sou o único colorado, meus filhos e minha mulher são gremistas, né? Então, não posso compartilhar com eles junto na diversão. Então, um vai para um lado, outro vai para outro, um torce. Como diz, eu torço sempre para o Grêmio empatar, para não perder para os meus filhos, só empate, tá bom? E torço para o Inter ganhar sempre. E, vereador, o senhor ressaltou também quando nos passou, né, as suas informações sobre a sua vida, que o senhor é devoto de um santo, né? Ah, sim, meu Santo Antônio, né? Santo Antônio, eu sou devoto de Santo Antônio, meu pai era muito. Meu pai, ele se livrou de um acidente quando o caminhão, o qual ele dirigia, ele caiu na Serra das Antas, ali na divisa de São Marcos e Caxias do Sul, e lá em Campo Belo do Sul, eu tenho uma foto até do lado de criança ao lado do Santo Antônio, rezando porque meu pai deu um Santo Antônio para a igreja da altura de 1 metro. E agora na Páscoa eu estive lá e fui na igreja ver o Santo Antônio. E antes de ir para ser doado para a igreja, ele ficou 1 mês na nossa casa no sítio, lá em Campo Belo do Sul, e onde lá todos os dias a gente rezava, então era a devoção do meu pai, a minha devoção, Santo Antônio é o santo predileto sempre. E tenho um primo que é padre aqui na igreja Santo Antônio, o Maximino Tessaro, né? Então eu gosto, me sinto bem na igreja Santo Antônio. Vereador, então para encerrar nossa entrevista hoje, do que o senhor tem saudades e um sonho que o senhor ainda não realizou? Eu tenho saudade daquela convivência com todos os meus irmãos, quando eu consigo encontrá-lo e ficar sem pensar numa gravata, sem pensar numa calça social e pegar ali, sair para pescar e me divertir com meus irmãos. É a grande saudade que eu tenho de reunir toda a família, isso é muita saudade, né? Um sonho que eu não realizei, os sonhos possíveis todos eu realizei, mas eu quero ter um sonho, eu quero
ser muito mais ainda na política para poder ajudar muito mais gente. Então tá, vereador, muito obrigada pela nossa conversa, contar um pouquinho da sua história aqui no programa Trajetórias. Eu agradeço a oportunidade e hoje me sinto um cidadão de Porto Alegre e me dedico a Porto Alegre porque eu estou aqui nesta cidade há praticamente 38 anos, que é a cidade do meu coração. Então tá, obrigada, vereador, e a você que está em casa, muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo Trajetórias.